sobre esses novos testes, então não é um teste novo, é uma espécie de leitura diferente ou a mais que vai ser feita dentro do teste que já está em andamento, é isso? Isso. Então, assim, agora o teste vai continuar, porque ele só vai terminar uma vez que seja atingido a marca de 160 infecções dentro dos voluntários, independente do grupo da vacina ou do grupo placebo. Então, eu imagino que assim, o teste ainda vai acontecer da maneira como foi previsto, então eu não imagino que isso atrasaria a distribuição da vacina, porque o erro não representa nenhum problema de segurança até agora. Os resultados de segurança são impecáveis até agora, então a pergunta a ser respondida é realmente a eficácia. Então, no momento que terminar o teste, com esse novo fator em mente, as análises vão ser feitas, e se a vacina atingiu 50% de eficácia, que é o mínimo estabelecido, ela seria aprovada para uso, liberada para uso, ainda dentro do mesmo, dentro das mesmas espaço de tempo que foi planejado inicialmente. Nos mesmos prazos, né? Esses novos testes devem ocorrer no Brasil também ou em outras partes do mundo, excluindo o Brasil? Por enquanto eles não prevêem novos testes, eles estão tentando alterar o teste, mas isso alterar o protocolo, mas isso é bem complicado, acho que não vai ser simples, talvez eles tenham que recomeçar se eles quiserem realmente mostrar a eficácia dessa dose separada, mas ainda dá para usar os resultados do teste que foi feito no Brasil, que está acontecendo agora nos Estados Unidos, também acho que na África do Sul. Então esses resultados eles ainda são válidos. O que vai mudar vai ser na hora da análise, que vai ter esse fator, que aí você vai ver se ainda dá para comparar os grupos, se a diferença da dose foi um fator tão crítico, um erro tão crítico que já não dá mais para fazer uma inferência estatística válida. Então vai continuar da mesma maneira, a análise que pode ser um pouco diferente, e aí no final, com todos os dados em mãos, que vai saber se dá para com aqueles dados ou não. No momento que a gente está agora, como a gente só viu só viu o que foi divulgado para a imprensa, né? Ninguém viu os dados ainda, ninguém sabe quais são as características da população, do grupo que recebeu mais a dose menor e a dose maior. Então tem muitas perguntas ainda a serem respondidas. Pode ser que seja um problema, pode ser que não seja problema nenhum. A gente ainda tem o final do teste de fase 3. A minha preocupação é se essa fase 3, lá na frente, corre o risco de ser totalmente descartada ou não. Há um risco de se descartar completamente essa fase 3, estes testes todos que foram feitos, ou a senhora acredita que não? Acha que é muito difícil ocorrer isso? Sempre existe um risco, né? Esse risco já é assim, todo teste de fase 3 é exatamente para responder uma pergunta de sim ou não. É eficaz, sim ou não? Então, nem todas as vacinas, todos os remédios que chegam na fase 3 são capazes de demonstrar eficácia e acabam não sendo aprovados. Então, esse risco, ele é real independente do erro desse erro na dose. Mas considerando os dados interinos que a eficácia média por cento, ainda assim esse 70% está acima do mínimo, que é 50% de eficácia, que foi estabelecido pelo FDA nos Estados Unidos e por diversos outros órgãos ao redor. Então, o risco é o mesmo que existia antes, e se chegar no final e não for eficaz, o que vai acontecer é que todas as doses que foram produzidas vão ser jogadas fora, todo investimento vai ser jogado fora, mas isso já era previsto, isso que todo mundo, que governantes e as indústrias farmacêuticas estavam dispostos a assumir, porque o problema da epidemia é um problema sério. Bom, tomara que não, tomara que dê certo. Verdade. Doutora, muito obrigado, viu? Um abraço para a senhora. Obrigado pelas informações. Nada. Para vocês também. Eu vou só reforçar o que foi dito aqui no final, porque a ligação deu uma picotada, a conexão. O risco de perder tudo, Ana. Não, há um risco, né? Isso sempre existe, mas o que ela destacou foi o seguinte: a eficácia variou de 70% a 90%, então de qualquer maneira está acima já
ou dentro daquilo que é considerado pelos órgãos de saúde ao redor do mundo, inclusive o americano, né, o FDA, para a liberação da vacina. Lembra? Falavam em eficácia de acima de 50%. Então ela imagina que isso não vá desqualificar totalmente essa vacina, mas a gente aguarda ansiosamente por esses resultados, porque a comunidade científica ficou muito preocupada com um erro desse porte. Né? O que pegou mais, pelo que eu percebi, foi a interpretação. Né? O resultado ali, os resultados foram mal interpretados. Então, se tivesse colocado anteriormente que a eficácia seria entre 70% e 90%, tudo bem, mas não foi colocado assim. Nós, inclusive, anunciamos aqui que a própria Oxford disse que a vacina teria mais de 90% de eficácia, não é? Então, eu acho que o que deve ocorrer daqui para frente, além desses testes, é uma nova interpretação desses estudos todos que foram feitos. Agora, quando ela coloca no final, como a doutora colocou no final da entrevista aí, que há o risco de se perder as doses todas que já estão prontas, que foram invasadas, ou investimento que já foi feito, isso é preocupante, porque pode acontecer alguma coisa diferente do que foi dito agora e que a gente não saiba, talvez. Exatamente. Não é? Você entendeu assim também? Não, eu entendo, mas tem uma questão aí que, na verdade, é mais preocupante, Joel, que não é só a variação da eficácia, mas é a tal da meia dose, né? Que não estava prevista nas outras fases, não foi algo que foi explicado que seria um objetivo durante esses testes. Então, como é que pode uma eficácia tão diferente entre a meia dose e a dose inteira? Né? E a meia dose, me parece que teve uma eficácia maior do que a dose inteira. E aí houve a admissão Como, de que foi cometido um erro no procedimento. Não é que não, era um procedimento que estava previsto e aconteceu dessa maneira, a eficácia varia por isso, isso e isso. Não, foi um erro. E aí é a partir disso que surgem as dúvidas, mas a gente torce para que os resultados complementares sejam positivos. Demais, também. E isso abre dúvida também. Puxa vida, será que ocorreu esse problema por conta do tempo ou do pouco tempo, pela correria? Não é? Quantas vezes nós ouvimos aqui, olha, para ter vacina pronta, nós precisamos de tempo para agir com calma, com tranquilidade. E de repente pinta um problema como esse. Espero que eu esteja errado.